técnicas da roupa, o seu estado, a pessoa vai olhar para os cotovelos da camisola, para os joelhos das calças, para as bainhas, para as marcas de uso eventuais no pescoço. Há uma série de coisas que têm que ser avaliadas, mas não são só as características técnicas da roupa, mas também aquilo que é o mercado nesse momento, o que é que os diferentes mercados nas diferentes partes do mundo poderão estar interessados em receber ou não. E isso são dados que vão sempre sendo atualizados, porque se num momento há procura por um determinado item numa determinada parte do mundo, ou por um determinado tipo de fibras para reciclagem em certos mercados, isso pode evoluir e deixar de ser verdade noutra altura. E há considerações de moda, considerações depois de procura ainda mais ajusante que têm que ser tidas em conta nesta tomada de decisão. E depois, os materiais podem ser ou vendidos dentro da Europa, e este é o quadrado verde do lado esquerdo. Existem retalhistas, a Alemanha também tem uma rede de lojas, no caso dentro da Europa são 550, em Portugal 23, lojas que funcionam como um canal de escoamento para esta roupa julgada apta para reutilização, mas o grosso vai então fluir para fora da Europa, para o chamado sul global, onde vai entrar uma nova cadeia de valorização. Eu coloquei estes centros de triagem que vocês veem em azul um bocadinho em cima já da linha que divide o norte do sul, porque se até há relativamente pouco tempo, muita desta atividade de triagem era de facto feita na Europa e alguns países tornaram-se especialistas nesta triagem, é o caso dos Países Baixos e da Polónia, na Europa, são os maiores hubs, recebem roupa de vários outros países e têm muita capacidade em infraestrutura e know-how para triar, mas cada vez mais são países fora da Europa que estão a assumir este papel. Falarei deles um bocadinho mais à frente, mas nomeadamente a Turquia, o Paquistão, a Índia e os Emirados Árabes Unidos tornaram-se hubs de recepção de material recolhido na Europa, que depois é daí expedido para várias outras partes do mundo. Então, dizia-vos que o material flui em grande parte para o sul global, sendo importado por grossistas que vão depois distribuir a mercadoria, que normalmente chega em grandes fardos prensados, numa categorização que pode ser mais ou menos fina, isso depois dependerá de como cada um destes grossistas funciona, e vão ser distribuídos em canais de retalho, que podem ser canais formais, como os que temos na Europa, ou seja, lojas que ficam na rua, que têm um sítio fixo, mas que, na sua generalidade, mais ou menos 80% da distribuição destes materiais é feita no retalho informal. Significa isto vendedores ambulantes, mercados de rua, pessoas ou pequenas organizações que não têm uma constituição formal, não estão registados junto das autoridades, não pagam impostos, não estão, cadastrados, mas esta é a realidade do comércio de roupa em segunda mão em toda a África subsaariana. E é assim que estes materiais chegam aos consumidores nestas geografias, sendo que estes retalhistas informais muitas vezes fazem um trabalho importante de valorização suplementar daquilo que lhes chega através da lavagem, do passar a ferro, portanto, porque as roupas, como dizia, chegam em fardos prensados, vêm bastante amachucadas e essas atividades depois tornam a mercadoria mais atrativa para o consumidor final. Como também a reparação com recurso a costureiros, que permite às vezes cozer o botão que falta, remendar uma bainha, são atividades que têm grande expressão nestes mercados e que não têm praticamente expressão nenhuma naquilo que é a reutilização feita na Europa. Então agora se calhar olhar um bocadinho mais em detalhe para cada um destes elos da cadeia. Assim, falando da recolha, eu apresentei-vos a Humana e ficou patente que este negócio social que temos de recolha, processamento e revenda vem servir um propósito inicial de criar recursos para uma missão social.
E como nós, existem várias outras organizações de presença global que fazem este trabalho, não só com o têxtil, mas com outro tipo de objetos passíveis de valorização, como são os livros ou os mobiliários, eletrodomésticos, e há organizações que começaram a surgir e a ter atividade expressiva ali nos anos 40, 50, como a comunidade Emmaüs, em França, a Oxfam no Reino Unido, a Goodwill nos Estados Unidos. Não sei quando é que foi fundado o Goodwill, mas a Oxfam também é dos 40, 50. Muitas vezes ligadas à igreja, estas atividades. A Oxfam está ligada à igreja protestante, ou um ramo da igreja protestante, que são os Quakers, e que hoje em dia são organizações com uma presença mundial, continuam a fazer um trabalho de cooperação para o desenvolvimento e que têm uma rede de lojas de segunda mão. No caso da Oxfam, eles vendem tudo, vendem bric-a-brac, livros, roupa, têm 500 lojas só no Reino Unido. E pronto, para além disso, eles e outros atores deste conceito de charity shop são enormes no Reino Unido, ou seja, pequenas lojas que às vezes pertencem a grandes organizações de economia social que recebem estes bens e, portanto, isto tem toda esta lógica de aproveitar o valor de doações, coisas que as pessoas já não precisam, e, portanto, foi feito este trabalho de incentivar as pessoas a partilhar aquilo que já não querem para que possa ser valorizado e constitui, no fundo, uma doação em género. Em vez de darem dinheiro, dão em género e as organizações encarregam-se de transformar esses bens em dinheiro. E, portanto, aquilo que hoje existe de recolha de têxtil usado, através da maioria destes contentores que nós conhecemos, é feita neste paradigma de valorização para investir em atividades sociais e, portanto, aquilo que é recolhido é tudo com o intuito de reutilizar, porque é a revenda daquilo que é reutilizável que vai gerar estes fundos. E, portanto, esta recolha, como existe hoje na maior parte dos países da Europa e em Portugal em particular, pressupõe, por exemplo, o pagamento por parte de quem coloca contentores no espaço público de taxas ou compensações às autarquias. Portanto, só o facto de ter ali um contentor é visto como uma atividade, como uma iniciativa empresarial e, portanto, uma pessoa vai pagar porque está ali, no fundo, a aproveitar o espaço público para levar a cabo uma atividade empresarial privada. As receitas obtidas com a revenda têm que se inserir neste paradigma, cobrir estes custos das taxas, cobrir o fabrico ou a compra dos contentores, a sua manutenção, o seu esvaziamento, o gasóleo utilizado para as carrinhas, ou a mão de obra, etc., é suposto ser coberto com aquilo que se tira da revenda destes materiais. Não há fundos públicos envolvidos, a não ser, no caso de alguns países, em que este modelo está combinado com um modelo de inserção laboral, em que se dá primazia ao emprego de pessoas na força de trabalho para fazer estas operações todas, que são pessoas que estão num processo de reinserção laboral, por exemplo, serem pessoas portadoras de deficiência ou desempregados de longa duração, e, portanto, aqui às vezes estas atividades têm uma subsidiação por parte do Estado por causa desse valor social ligado à inserção laboral. Não é o caso das operações existentes em Portugal. Agora, este gráfico pode ser interessante para se entender um bocadinho mais sobre isto, não é? Sobre o facto da atividade dos operadores de têxtil atualmente estar muito ligada àquilo que dentro do que se recolhe é reutilizado. Então, o que vocês veem a azul escuro é a quantidade de têxtil. O azul claro é o valor que se retira desse têxtil. Portanto, aquilo que vocês veem na combinação da primeira coluna são 10% que representam a quantidade de têxtil de que estamos a falar. Esses 10% daquilo que se recolhe, isto aqui é, digamos, a repartição de um centro de triagem que não é da Humana, mas que foi estudado em 2016 e que é mais ou menos representativo do que acontece na maior parte dos centros de triagem. 10% daquilo que se recolhe é roupa de muito boa qualidade, roupa de boas marcas, roupa pouco usada e que vai gerar mais de metade do valor daquilo que vão ser as receitas deste centro
deste centro de triagem em particular, mas do centro de triagem em geral. Portanto, a maior parte daquilo que se ganha está contido nos 10% de roupa muito boa que se consegue recolher nos contentores. Depois, 46% geram os 44% de receita adicional. É roupa perfeitamente reutilizável, que já não é premium, que já não é, na gíria do setor, já não é creme, mas que está em bom estado e vai encontrar mercado tanto dentro da Europa como fora dela. A partir daí, não se ganha quase nada ou perde-se. Tudo o que é iluminação, que representa, aqui no caso deste exemplo são 8%, no caso da Humana normalmente são 10% de material que não tem aproveitamento possível nem para reutilização nem para reciclagem, aí há custos, porque iluminar, colocar em aterro ou a valorização energética têm custos associados e, portanto, aí esses custos têm que ser suportados pela entidade que está a tratar destes resíduos. A reciclagem não dá dinheiro, ou seja, vender materiais para reciclar é ótimo porque isto significa que os materiais têm a oportunidade de entrar num processo produtivo, mas a economia da reciclagem está totalmente por construir hoje em dia. Não dá dinheiro. Não cobre os custos de recolher com esta configuração que vos expliquei. Um exemplo. Nós temos um centro de triagem na Lituânia que é o maior que a Humana tem, que não é o maior que existe, mas ainda assim é um dos grandes centros de triagem que existentes na Europa. Pronto, tem estas características: processa 600 toneladas de vestuário e calçado por semana, emprega mais de 300 pessoas, eu diria que seriam até perto das 400, não tenho os últimos números. Recebe roupa de vários países, como veem aí, portanto, esta atividade da triagem também, para ser feita com a escala e com o desempenho interessante a nível de negócio e de capacidade de reutilização e reciclagem, implica o concentrar de recursos que vêm de vários países. Este centro de triagem tem a especificidade de fazer alguma operação de lavagem. Por exemplo, a roupa que nós recolhemos em Portugal, uma parte vai ser triada em Espanha, eles lá não têm essa atividade de lavagem. Aqui eles conseguem ter isto de uma forma que faz sentido, é viável economicamente, mas que também, só uma pequena parte dos materiais triados passa por isso. Lavagem ou lavagem a seco permite aumentar as taxas de reutilização destes materiais, recuperando algumas manchas, por exemplo. Em termos do output, 31% do material que entra aqui encontra um mercado de venda dentro da Europa, ou na rede de lojas Humana, ou noutros retalhistas na Lituânia. Quase 50% é exportado, já sabemos que este é o destino da maior parte dos materiais recolhidos. Aqui no caso, a Humana tem parceiros que recebem este material e, portanto, há organizações da rede Humana instaladas no sul global que também gerem negócios sociais semelhantes aos que a Humana tem no norte. Eles conseguem ter um ótimo desempenho em termos de reutilização, com 78% das peças de vestuário a serem reutilizadas. E para vos dar a conhecer, só assim um pequeno vídeo, sem som, das operações de triagem. Vamos ver se eu consigo pôr isto a funcionar. Para se ver um bocadinho a dimensão das operações. Isto é na Lituânia, este vídeo? Sim, é na Lituânia. A roupa passa assim por uma pré-triagem quando entra ainda dentro dos sacos, e depois esta sala maior é uma triagem mais fina, com uma categorização mais elaborada. Portanto, isto pode ser materiais para reutilização que vão ser triados conforme o género, a qualidade, a estação, como podem ser também a percentagem de material para reciclagem, que aí vão ser tidas em consideração as características das fibras, a cor.
Portanto, aqui dá mesmo para ver esta dimensão industrial que esta atividade pode ter e que é, do ponto de vista da relação custo-benefício, o que funciona melhor para encontrar destinos e possibilidade de reutilização e reciclagem destes materiais. Portanto, isto é a prensagem, tudo o que é exportado em fardos, tem estas características de roupa. Em geral ela está misturada e depois vai ser novamente retirada no país de destino ou não, dependendo do importador e dos canais de retalho. E quando é enviada para venda em loja, normalmente ela não vai tão prensada, porque isso tem influência depois na percepção do consumidor ocidental e na capacidade existente para promover a revenda dentro da Europa. Vamos passar à frente. Então, agora assim alguns números. No ano de 2021, a Europa, aqui sem o Reino Unido, em alguns destes números o Reino Unido está misturado, mas sem o Reino Unido, o consumo foi entre 3,3 a 3,7 milhões de toneladas de têxtil e a recolha seletiva, mas representou-se entre cerca de 22%, como vos disse há pouco, sendo que, se combinarmos isto com o Reino Unido, que é um enorme consumidor e exportador de roupa, isto dá estas 2,2 milhões de toneladas que foram exportadas para fora das fronteiras da União Europeia em 2023. Se olharmos para países, os maiores exportadores, aqui é interessante ver por valor e por volume. Em 2023, os Estados Unidos foram o maior exportador, a China já aparece em segundo lugar em termos de valor e o Reino Unido, que é uma potência de consumo e exportação de roupa usada, aparece em terceiro. Depois, se olharmos por volume, é isto que é curioso, a China já aparece em primeiro. E isto é uma grande novidade, com implicações enormes nesta indústria de roupa em segunda mão, é o papel da China. A China agora é o país que, em volume, exporta mais têxtil em segunda mão. Isto prende-se com aquilo que sabemos que foi o desenvolvimento da China nas últimas décadas, a ascensão da classe média, um poder de compra que este país nunca teve, que é enorme, representa muita gente e, aparentemente, ainda desdém cultural pela utilização de roupa em segunda mão, o que faz com que, não havendo mercado interno para o que é consumido, há necessidade de procurar um mercado externo. E, portanto, este novo player é muito importante para se compreender como é a dinâmica do setor hoje em dia. Em termos de destinos, olhando então para aquilo que sai da Europa e Reino Unido em 2023, o principal destino de exportação, portanto para países fora da Europa e fora da OCDE, são os Emirados Árabes Unidos. E aqui também é interessante comparar volume com valor. Temos o quadradinho azul claro é o volume e a barra azul escura é o valor. Os Emirados Árabes Unidos recebem muita roupa porque se tornaram um centro um hub de triagem e, portanto, passa ali muita coisa, mas depois também sai. Quase tudo o que entra sai. É distribuído, por exemplo, para o mercado africano, que é o destino final de grande parte do têxtil europeu, mas podem então passar por estes países intermédios que têm esta função de triar e de encontrar os mercados finais. Mas, ao mesmo tempo, os Emirados também consomem algum têxtil em segunda mão, já vamos ver. Depois, a Ucrânia, isto depois vai ser importante perceber-se que eles recebem até uma quantidade, portanto, exato, a tonelada é o quadradinho azul claro, a quantidade não é tão grande, mas o valor é grande, ou seja, recebem roupa de boa qualidade. E depois chamo a vossa atenção para o Paquistão, onde temos o quadradinho das toneladas lá em cima, portanto, uma grande quantidade de roupa, mas de valor muito baixo. E isto, pronto, agora detalhando um bocadinho as especialidades destes países, vou começar pelo Paquistão. O Paquistão tornou-se uma grande
potência de reciclagem de têxtil pós-consumo, juntamente com a Índia. E eles têm esta zona de processamento, é uma zona especial em que há várias empresas deste setor especializadas na recepção, triagem e encaminhamento para reciclagem de têxteis usados. São um grande receptor de têxteis, por exemplo, da Humana Espanha, que é o centro de triagem da nossa rede com o qual nós colaboramos bastante. Têm esta capacidade em termos de escala, são a grande solução, vamos chamar assim, para o material que não tem viabilidade de reutilização, que é recolhido e processado na Europa. Portanto, tem esta especialização em materiais com baixo valor. Depois, curiosidade, sempre muito interessante de partilhar, eles também são grandes importadores de sapatos, mas, mais uma vez, sapatos de baixo valor. E há este conceito de single shoes, é uma especificidade ou uma infelicidade do das nossas operações de recolha de têxtil e calçado, é que muitas vezes os sapatos perdem-se um do outro no processo de recolha, porque não são colocados no contentor, num saco fechado, juntos. As pessoas muitas vezes põem a roupa assim, sem estar em sacos, e depois isto entra nos tapetes, no centro de triagem, e há muita oportunidade para os pares se perderem um do outro. E o que é que o Paquistão consegue fazer? Consegue receber sapatos sem par, dispô-los em grandes campos de futebol, ou assim ouvi dizer, não sei se é esta a metodologia, e encontrar os pares destes sapatos, ou encontrar, pelo menos, sapatos suficientemente parecidos para poderem ser vendidos enquanto par. Outra lógica económica, outra estrutura de mão de obra que faz com que o Paquistão tenha este tipo de processos a decorrer. Pronto, os Emirados Árabes Unidos têm uma indústria muito forte de triagem, feita com mão de obra de baixo custo, quase exclusivamente imigrante, países como a Malásia, as Filipinas. Os próprios detentores dos negócios não são emiratis, portanto esta é uma indústria que está ali localizada geograficamente, isto ser um ponto muito interessante entre a Europa e a África, mas que não é verdadeiramente o país, são empresas e iniciativas vindas de fora. Mas existe ali um importante consumo local, o que é curioso. Na Índia, é um país também interessante de detalhar, porque a venda de vestuário em segunda não é proibida aqui e, portanto, só funciona como sendo hub de triagem e hub de reciclagem. Portanto, na Índia, a indústria têxtil, a manufatura também é muito forte e, portanto, é essa função que a Índia, neste momento, desempenha nesta economia global do têxtil usado. Pronto. Depois, se olharmos para o consumo, aquilo que é consumo interno do têxtil descartado e processado dentro da Europa é bastante baixo, estará abaixo dos 20%, sendo que na Europa de Leste há uma presença muito mais forte da roupa de segunda mão. Essa loja humana que vem na imagem é uma loja humana na Roménia, onde há 40 lojas, e aí nem sequer existe atividade de recolha, existem mesmo só lojas para revenda, no caso da humana. Pronto, a parte de segunda mão no mercado global de vestuário é muito pequena, é inferior a 1%, mas tem crescido muito. E temos ouvido cada vez mais falar de segunda mão, e isto cada vez mais é um conceito popular entre os jovens, nomeadamente, sobretudo no segmento vintage, mas a verdade é que também muito deste consumo está a acontecer nas plataformas online. Peer-to-peer ou com curadoria, pronto, existem agora muitos modelos e segundo um estudo que consultámos da ThreadUp, que é ela mesma uma plataforma de revenda de roupa usada, neste ano metade do consumo de vestuário em segunda mão será feito online, em plataformas como estas que estão aí, que são as principais no mercado europeu, as que têm mais utilizadores. E agora chegamos à África, para onde flui muito do têxtil que nós recolhemos seletivamente, nós enquanto Europa. A África absorve 35% da produção global de vestuário usado. Gana, Quénia,
Tanzânia e Nigéria são os principais importadores, têm também eles um papel de hub, redistribuem algum deste material pelos países vizinhos. A distribuição é feita sobretudo em mercados informais, como já expliquei, com estes vendedores ambulantes, podemos chamar, porque acho que é o termo correto, microempreendedores. Isto porque esta coisa de comprar um fardo e ir vender é uma forma de empreendedorismo extremamente acessível. A pessoa não tem que estar registada, pode fazer isso um dia e no outro dia ir trabalhar noutro sítio qualquer. E esta é a realidade de muitas das pessoas e do mercado de trabalho e da economia da África subsaariana, o que faz com que, pronto, efetivamente, vender roupa em segunda mão seja uma atividade muito fácil, que pode de facto contribuir para gerar rendimentos e alimentar agregados familiares. Ao mesmo tempo, é claro que é um tipo de ocupação de bastante precariedade, não há uma rede de segurança social associada, a relação com quem vende estes materiais não é a melhor, ou seja, se houver, por exemplo, um problema de qualidade do fardo que a pessoa comprou, porque estes revendedores compram um fardo, não sabem muito bem o que é que está lá dentro, se aquilo for um produto relativo a fraca qualidade, vamos falar sobre isto mais à frente, não há muitos canais para reclamar e reaver o seu dinheiro, por exemplo, porque é tudo super informal. Mas a verdade é que, tanto na geração de emprego destas atividades, como na própria disponibilização de um bem que é uma necessidade básica de populações com muito fraco poder de compra, a roupa em segunda mão que chega a estes mercados tem um papel muitíssimo importante. Aquilo que as pessoas poupam, podendo aceder a roupa de segunda mão de relativa boa qualidade, vinda da Europa e não só, Estados Unidos, Austrália exportam imenso para a África, aquilo que um agregado poupa ao ter acesso a este bem de boa qualidade e de muito baixo preço, no contexto destes mercados, pode ser utilizado depois na satisfação de outras necessidades básicas e, portanto, esta roupa tem um papel importante. Também não é de somente lembrar que o facto de haver uma oferta vasta de roupa variada faz com que as pessoas possam, a um muito baixo preço, ainda assim terem essa coisa que é da ordem da dignidade de poder escolher aquilo que querem vestir. Aqui o exemplo mais concreto de 3 países onde a roupa de segunda mão está muito presente, o Ghana, o Quênia e o Moçambique, que foram estudados em pormenor num estudo recente do final do ano passado. Aquilo que é gerado em empregos formais, mas sobretudo em empregos informais, o grande canal de distribuição deste material, para além daquilo que poderíamos contabilizar em termos de receitas fiscais, que são receitas para o Estado, é uma atividade económica com verdadeiro peso naquilo que é a estrutura das economias destes países. Algumas fotos para ilustrar o que é esta revenda ambulante nos mercados da roupa de segunda mão. Aqui na Beira, em Moçambique, a Beira é o grande porto de entrada de vestuário em segunda mão oriundo do resto do mundo em Moçambique, e ali mesmo na Beira há um grande mercado onde se comercializa esta roupa, que tem este aspecto, não é? Assim, a roupa, pronto, em cima de plásticos ou serapilheiras, amontoada ou pendurada, exposta ao cliente desta forma, assim, em bancas que têm este aspecto. E depois, isto que é uma das coisas mais fascinantes da economia da roupa de segunda mão em África, a presença constante de reparadores, costureiros que podem, portanto, realizar estas alterações, pôr o botão que falta, adaptar o tamanho à pessoa que comprou a roupa, remendar a bainha que está descosida, seja o que for, é uma presença muito forte nos mercados, é um complemento a este canal de distribuição da roupa de segunda mão que permite recuperar e valorizar todo o material que chega à África. É uma economia que nós simplesmente não temos a funcionar na Europa, nos países desenvolvidos.
mas que existe em larga escala em África. Curiosamente, pronto, e nesta lógica de que há aqui toda uma disponibilidade para aproveitar e reparar os recursos, estas fitas que servem para embalar os fardos também são convertidas em cestos e, portanto, tudo se aproveita. O calçado é altamente apreciado e também é alvo de muito cuidado, nomeadamente o calçado desportivo. É muito comum ver os revendedores a lavarem ali nas suas bancas o calçado para melhorar o seu aspecto e o seu valor para o consumidor final. É claro que nos podemos perguntar o